Fala galera do Key Cursos, professor Thales Diego mais uma vez para o nosso terceiro vídeo. Vamos falar um pouco hoje sobre a conclusão do texto argumentativo, mais especificamente sobre a proposta de intervenção, que é uma das partes, né, uma das formas de se encerrar um texto argumentativo, certo? A conclusão, como nós vimos no primeiro vídeo, ela pode ser formada, né? Ela pode ser constituída por uma retomada, né? Você pode retomar alguma reflexão que você já fez durante o seu texto, uma reflexão crítica, né? E você pode também, nessa conclusão, apontar uma perspectiva de solução, né, para o que está sendo discutido, geralmente problemas sociais, como a gente já viu. Portanto, seria uma solução para esse problema social que você está discutindo nesse texto, e é o que a gente chama exatamente de proposta de intervenção. Gente, a proposta de intervenção, ela não necessariamente precisa tomar conta, né, da conclusão toda. Você também pode fazer uma reflexão, você também pode fazer uma retomada, e essa proposta de intervenção, ela também pode ser essa reflexão, certo? Então, eu vou dar algumas dicas aqui de como construir essa proposta de intervenção para vocês conseguirem, né, encerrar o texto assim, de forma bem construtiva. Então, propor uma proposta de intervenção, né, como vocês estão vendo aí, para o problema apresentado pelo tema, significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo, né? No caso, enfrentar esse problema. Então, para que a gente tenha uma boa proposta de intervenção, a gente vai ter aí 5 elementos básicos que vocês vão ter que apresentar nessa proposta. O primeiro elemento é a ação, que a gente chama também de ação interventiva, né? Essa ação, ela vai ser realizada pelo agente, que é o segundo elemento básico. Nós vamos ter também o efeito, que nesse caso aí nós vamos ver bem direitinho cada um deles, né? O que eles representam, mas o efeito é o para que essa ação ela está sendo desenvolvida. O modo meio, que é o quarto ponto, e o detalhamento. Então, esses são os elementos básicos para que a gente tenha uma boa proposta de intervenção, certo? Inicialmente, nós vamos trabalhar aqui a ação. A ação interventiva, ela nada mais é o que será feito, né? O que deve ser feito para que esse problema que você está discutindo ele seja, né, solucionado ou amenizado, já que existem alguns problemas que, infelizmente, não têm solução definitiva. Eu coloquei para vocês aí, gente, nesses pontos referentes aos elementos básicos, uma pergunta que pode ser feita para que vocês consigam identificar o elemento, né? Então, no caso da ação, que é o primeiro elemento, você pode fazer essa pergunta ou se fazer essa pergunta para saber se na sua conclusão realmente tem a ação. Então, a ação ela é representada pelo o que será feito ou o que deve ser feito, né, para poder solucionar esse problema. Aí nós vamos ter alguns exemplos, né, de ações que podem ser realizadas por alguns agentes para que esse problema ele seja solucionado ou amenizado. Então, por exemplo, nós temos aí no primeiro tópico, o governo federal deve criar mecanismos de proteção. Então, deve criar mecanismos de proteção seria a ação interventiva que esse governo, né, federal, que é o agente, deve realizar. No segundo caso, nós temos o governo mais uma vez, mas nesse caso o governo deve criar, né, leis rigorosas que regulamentem, né? Então, crie leis rigorosas que regulamentem seria a ação. É importante que a mídia conscientize a população sobre a importância de cumprir as medidas de isolamento. Então, se você tivesse, por exemplo, escrevendo um texto sobre o coronavírus, né? Ou aquele tema que eu coloquei para vocês em forma de pergunta, isso daí seria uma ação, né, que vocês poderiam colocar para poder solucionar ou amenizar esse problema, né? Então, é importante
que a mídia, que é o agente, né, conscientize a população sobre a importância de cumprir as medidas de isolamento, seria, né, tudo isso aí seria ação. E, por último, né, no quarto exemplo, é necessário que a escola, através de aulas com profissionais da educação, desenvolva o senso crítico em seus alunos em relação à importância da preservação do meio ambiente. Então, vejam, nós temos aí o é necessário que, né, que faz parte já da ação. Depois nós temos o agente, que é a escola. Nós temos o modo meio através de, e depois ele continua, né, a desenvolver a ação. Então, é necessário que a escola, através das aulas com profissionais de educação, desenvolva o senso crítico, né, e aí até o final continua a ação interventiva, certo? Então, nós temos aí 4 exemplos de ações que vocês podem utilizar para desenvolver, né, proposta de intervenção. O segundo elemento da proposta de intervenção é o agente, né? Então, o agente, a pergunta que fica para você identificar o agente é quem executa, né? Então, quem é que vai executar a ação que foi colocada para solucionar o problema? Então, se nós voltarmos um pouco, nós vamos ter aqui o governo federal, né? No primeiro caso, sendo o agente, né? Interventor. No segundo caso, o governo apenas, poderia ser o Estado também, por exemplo, né, de forma mais geral, mas também funciona como agente interventor. No terceiro caso, a mídia, né, como agente, e a escola, né, no quarto exemplo, que a gente analisou aí, como agente, certo? Eu coloquei aqui para vocês outros exemplos, né, além de o governo, que nós já vimos aí, de agentes interventores. Então, os ministérios que são ligados ao governo, né, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, da Justiça e Segurança. Então, todos eles podem ser utilizados dependendo do assunto, né, do tema que você precise desenvolver. A mídia, né, também como órgão que media a informação, né, que nos passa essa informação, também pode ser um agente interventor. A própria escola, né, através dos professores, das aulas, né, das práticas pedagógicas, a escola também é uma instituição social que pode funcionar como agente interventor. As ONGs, né, organizações não governamentais, existem muitas ONGs específicas, né, que têm ações específicas em favor do meio ambiente, em favor, né, da mulher, em favor de outras pessoas que fazem parte da margem, né, da sociedade. Então, as ONGs, elas também servem, né, elas também podem funcionar como esses agentes interventores. Os poderes, né, os 3 poderes, o poder executivo, que nesse caso já é representado aí pelo governo, né, o poder legislativo e o poder judiciário, né, eles também funcionam como agentes. E a sociedade, né, gente? Então, dependendo do assunto que você estiver desenvolvendo, a sociedade em si, né, a sociedade tomar uma posição, a sociedade votar melhor, por exemplo, dependendo do assunto, né? A sociedade se conscientizar de que alguma coisa deve ser feita ou precisa ser feita, também ela pode funcionar como agente interventor, certo? O terceiro elemento é o modo meio, né? E nós temos aí 2 perguntas para o modo meio. Como se executa ou por meio do que se executa, né, essa ação? Seriam as perguntas que ficam aí no ar para que a gente consiga identificar o modo meio. Gente, o modo meio, ele nada mais é, né, do que o modo como ou através de que se realiza essa ação. Então, nós temos aí 2 elementos coesivos que podem nos ajudar a identificar o modo meio, exatamente por meio de, que é um elemento coesivo, que nós vamos ver aí em aulas posteriores. E o através de, como vocês estão vendo aí no segundo exemplo, também é um elemento coesivo que pode, né, nos
fazer identificar melhor o modo meio. Então, vejam, portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, né, então é o modo meio, é a forma como, né, a mídia vai garantir essa ampla diversidade cultural, é por meio dessa exposição no meio digital. Então, o modo meio é exatamente como essa ação, né, o modo, a forma como essa ação ela será colocada. Já no segundo exemplo, nós temos, portanto, é necessário que os governos, aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamentos das redes sociais, demonstrem, através de projetos, programas e palestras, a influência indireta que os usuários sofrem. Então, vejam, como é que eles vão demonstrar, né, como ele coloca aí, né, como é que eles vão demonstrar a influência indireta que os usuários sofrem? Eles vão demonstrar através de projetos, propagandas e palestras. Então, é uma forma de, né, abrir os olhos da população sobre essa influência que as pessoas sofrem em relação, por exemplo, dos algoritmos, né, como a gente viu na proposta do Enem, do ano retrasado, certo? Então, não esqueçam, o modo meio, ele é através de o meio como essa ação ela será desenvolvida, certo? O quarto elemento é o efeito, né, que nós temos como pergunta para identificar o efeito, o para quê, né? Então, para que essa ação que foi desenvolvida por esse agente, que foi colocada, né, que foi realizada através de um modo meio, esse efeito, né, no caso seria o para que essa ação foi realizada. Nós temos aí como exemplo de efeito, nós temos como exemplo de efeito três casos também. Então, é preciso criar leis para que as empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários, né? Então, nós temos também aí como elemento coesivo a expressão para que, mas tem o a fim de que funciona como elemento. É importante lembrar que o efeito, ele nem sempre está em uma ordem direta, né, absoluta. A gente pode ter o efeito aparecendo no começo da conclusão. A gente pode ter esse efeito aparecendo logo após a ação, como é o caso aí do primeiro exemplo. Ou a gente pode ter também o efeito no final da proposta, em forma de gerúndio, como nós vemos aí no terceiro caso. Então, no segundo caso, nós vamos ter aí, para combatermos tais censuras, então é o para que a ação que vem logo depois ela será realizada para combater as censuras, né? E nós temos aí como efeito do terceiro exemplo, evitar possíveis problemas. Então, é um pouco mais genérico, mas ele também funciona como efeito, certo? Então, a família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Então, é como se fosse para que fiscalizar os filhos na internet, né? Para evitar possíveis problemas. Então, também funciona como efeito. Por fim, o detalhamento, né? O detalhamento é a pergunta que fica para que a gente consiga identificar o detalhamento é que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante, né? Pelo candidato. Então, detalhamento é um algo a mais, quando você acaba acrescentando informações relacionadas ao agente, relacionada à ação, relacionada ao próprio modo meio e ao efeito, certo? Então, nós temos aqui 4 exemplos de detalhamento. O detalhamento ele pode aparecer, como vocês estão vendo aí, em forma de exemplificação. Então, você pode dar um exemplo, né, do que você está detalhando. Ele pode aparecer em forma de justificativa, né, como se fosse uma explicação daquilo que você está desenvolvendo como proposta de intervenção. Pode funcionar
pode aparecer como especificação ou como contextualização. Então, nós temos aí alguns exemplos. Primeiro, a exemplificação, né? Então ele diz assim: por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, e aí ele vai dar exemplos, né, dessas fontes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc. Então, isso daí, como, por exemplo, seria exatamente o detalhamento, certo? No segundo exemplo, por fim, o indivíduo deve atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Então, ele está justificando, né? Ele coloca aí o detalhamento como justificativa do porquê o indivíduo deve atentar, né, para não ser manipulado. No terceiro exemplo, nós temos uma especificação, né, do agente, né? Então ele diz assim: é necessário que o Estado, na condição de garantidor dos direitos individuais, tome providências para mitigar esse problema. Então ele está especificando que o Estado, né, é o garantidor dos direitos individuais. E o quarto exemplo, ele diz: dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, a exemplo da TV e jornais, informem as pessoas a respeito da manipulação comportamental do controle de dados na internet por meio de campanhas em seus veículos. Então, ele está exemplificando, nesse caso aí, que essas grandes mídias sociais são, né, por exemplo, a TV e os jornais. Então, é uma forma de exemplificar, nesse caso aí, os agentes, né, que é a grande mídia. Ok, pessoal? Então, acho que tem até um exemplo aqui que engloba aí todos esses elementos principais que a gente viu até agora. A gente pode ir identificando cada um deles, né, por partes. Vocês vão perceber que, em alguns casos, existem até os elementos coesivos que vão nos ajudar a conseguir identificar esses elementos. E não necessariamente, como eu falei para vocês, eles vêm na ordem, né? Eles podem aparecer em ordens trocadas. Então, o governo, que seria o agente, por meio do Ministério da Educação, nesse caso aí seria o modo meio, deveria implantar matérias educativas sobre o uso do ambiente virtual. Então, isso daí é a ação, a fim de que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações que por aí circulam na rede. Nesse caso aí, ó, a fim de que seria o efeito, né? A fim de que o estudante tire suas próprias conclusões. Para que, no futuro, possa ser um cidadão bem instruído, com opinião forte e um respeitoso poder argumentativo. Então, nesse caso aí, nós temos um detalhamento do efeito, que a gente chama de efeito do efeito. Então, para que no futuro possa ser um cidadão bem instruído, com, né, opinião e com poder argumentativo. Então, tudo isso daí é como se ele estivesse detalhando o efeito, é o que a gente chama de efeito do efeito, certo? Então, essa conclusão, por exemplo, ela seria uma conclusão que teria todos os elementos de uma proposta de intervenção, né? Todos os 5 elementos, e seria aí uma proposta de intervenção completa e bem desenvolvida, certo? Bom, então é isso. Não esqueçam, né, que esses elementos eles fazem parte aí da proposta de intervenção, que é uma das formas de a gente conseguir concluir um texto argumentativo. Essa conclusão ela também pode ter uma retomada, ela também pode ter uma reflexão, e essa reflexão ela pode acontecer exatamente na construção dessa proposta de intervenção, certo? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.